Ao vivo. Encerrar. Estamos... Comentar. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Comentar. Mais. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da Rede PCD Bahia, mais uma live. Hoje nós vamos aí falar sobre a importância dos conselhos de direito das pessoas com deficiência para a criação de estratégia e atenção para o segmento, né? Onde a gente vai entender um pouco mais a importância desses conselhos, como que esses conselhos atuam no segmento das pessoas com deficiência, como que esse conselho vem enfrentando a alta demanda, né, da pessoa com deficiência, as diversas solicitações que as pessoas com deficiência vêm fazendo, né, em meio a grandes perdas de direitos que nós vemos vivendo hoje em dia. Sem contar também que nós vamos também procurar entender como que está a atuação do Conselho, do Conselho da Pessoa com Deficiência, também nesse momento de pandemia, como é que eles estão lidando com a pessoa com deficiência. Em breve, nosso convidado estará aqui na nossa live com a gente e vai poder participar com nós. A Rede PCD Bahia é uma rede que presta serviço voluntário de acordo com os parceiros que solicitam nossas atividades. Nós estamos em diversos espaços, como educação, esporte, cultura, lazer, mídia e entretenimento. Para entrar em contato com nós da Rede PCD Bahia, basta nos enviar um e-mail para redepcd.bahia. Desculpa, corrigindo. Basta enviar um e-mail apenas para redepcd.bahia@gmail.com ou enviar uma mensagem diretamente aqui no Instagram da rede, né, no direct, que aí a gente, assim que possível, a gente responde, a gente dá um retorno, caso queira vocês, as nossas atividades, nosso serviço, né, que nós levamos aí a questão da consciência política acerca da pessoa com deficiência para os mais diversos espaços. Agora vamos aqui convidar vamos trazer o nosso convidado à live. Só um instante. Mais uma vez, boa noite a todo mundo. Já estamos aqui com o nosso convidado da noite, o Valdenor Oliveira. Ele que é o atual presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência de Ipirá, no estado da Bahia. Boa noite, Valdenor, tudo bem? Boa noite, Rian. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite também aos colegas internautas que estão acompanhando essa live. É um prazer estar aqui na Rede PCD Bahia e vamos bater o papo, sim, né? Maravilha! Nós da Rede PCD agradecemos desde já a sua participação aqui com a gente e por contribuir um pouco com nós, né, com a rede, já que estamos vivendo aí um momento de pandemia, não estamos podendo desenvolver nossas atividades como habitualmente nós desenvolvemos. Yeah. Hoje nós vamos... Oi. Yeah. A sua imagem está um pouco fora de foco, agora ficou melhor. Agora, tá legal. Pronto, agora. Obrigado, viu? Muito obrigado. Tranquilo. Bom, então, dando continuidade, boa noite mais uma vez a todos que estão chegando, sejam bem-vindos, fiquem à vontade para fazer perguntas. Hoje nós vamos aqui conversar um pouco sobre o tema que é a importância dos conselhos de direito da pessoa com deficiência para a criação de estratégia e atenção para o segmento. Tudo bem? Ótimo. Eu vou me autodescrever um pouco, né? Para que as pessoas possam estar... Maravilha, fica à vontade. Então, assim, eu sou já um senhor de 45 anos, farei 46 anos. Sou de cabelo preto, mas agora está bem grisalho, né? Está um pouco grande agora, acho que por causa da pandemia estou sem sair para cortar o cabelo. Já também despontando uma barbazinha grisalha. Negro, com a pele um pouco mais clara. O pessoal chama de caboclo, né? Porque o meu cabelo é
fino, tal, e a pele escura. Sou um caboclo. Estou vestido com uma camiseta amarela com o logotipo da Secretaria de Assistência Social, que é uma balança, um símbolo, né? E a parede que eu estou atrás é uma parede rosa. É aqui no meu quarto, estou aqui sentado na cama para conversar com vocês. Maravilha. Para a gente começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você atua hoje, você é o presidente hoje do Conselho da Pessoa com Deficiência da cidade de Ipirá, na Bahia. Como que está o Conselho nesse momento de pandemia? Estou o presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência na cidade de Ipirá. Ipirá é uma cidade de 62 mil habitantes, fica a 204 quilômetros da capital, 100 quilômetros de Feira de Santana. E hoje o Conselho da Pessoa com Deficiência tem passado, acho que como todos, né, pelo momento de aprendizagem, um momento novo, onde, na verdade, nós estamos começando a entender o processo da pandemia, o que isso tem causado para o segmento, porque nós, pessoas com deficiência, de uma certa forma, já somos excluídos de uma sociedade normal, né? E com a pandemia, automaticamente, essa exclusão fica ainda muito mais evidente, muito mais na flor da pele. Então, nós estamos nos reorganizando agora. Na verdade, nós tivemos uma reunião mês passado, você vê que a pandemia começou lá por volta de março, e nós conseguimos fazer uma reunião virtual o mês passado, e vamos fazer a segunda agora nesse mês de agosto que está se iniciando. Então, nós estamos aí reorganizando os trabalhos para dar seguimento às nossas demandas. Estamos aí reorganizando o plano de ação do Conselho. Estamos construindo alguns documentos para que a gente possa dar seguimento aos nossos trabalhos, mesmo enfrentando todas essas adversidades e dificuldades que a pandemia tem imposto às pessoas com deficiência. Certo. Muito importante isso que você traz, né? Porque, tipo, não é porque nós estamos vivendo um momento de pandemia que esse trabalho para, não. Não deve parar, a gente deve continuar, porque a gente sabe que é nesses momentos críticos que as pessoas com deficiência vêm perdendo o seu espaço, os seus devidos direitos. E aí eu te pergunto o seguinte, a questão, assim, no caso da pessoa com deficiência que é assistida pelo Conselho de Ipirá, essas pessoas têm enfrentado problemas, no caso, assim, em filas de posto e tal, tem procurado o Conselho para relatar esses problemas? Olha, tivemos algumas pessoas que já nos procuraram com alguma dificuldade, principalmente na questão educacional. Essa talvez é as maiores demandas que hoje está se enfrentando. Que você sabe, acho que toda pessoa que conhece a questão da educação especial, com a perspectiva de educação inclusiva, ainda é um processo que estamos, vamos dizer, ainda engatilhando, né? Deveria estar hoje sendo realmente a inclusão acontecendo, mas de fato, quando a gente vamos olhar, ela ainda precisa melhorar muito. E com a pandemia, nós passamos a ver que as dificuldades para o aluno ainda se torna ainda mais complicada, né? Então, o acompanhamento desses alunos tem ficado um pouco mais difícil. Então, algumas mães, elas têm nos procurado, têm nos trazido algumas demandas de falta de acompanhamento do professor a esse alunado, né? É tanto que nós tivemos agora fizemos um ofício à secretária de Educação, cobrando a ela que houvesse uma efetivação maior para que essas pessoas, de fato, não tivessem perdas ainda maior do que já tem acontecido no dia a dia. Então, assim, não é fácil, é uma situação, assim, para a gente ainda muito nova, que nós estamos começando a entender o processo agora, e
estamos tentando, de uma certa forma, agilizar para que essas pessoas elas tenham a menor perda possível, né? Porque perda todo mundo já vai ter, mas estamos tentando garantir que eles tenham a menor perda possível. Verdade, porque, tipo, a gente tá perdendo muito espaço, muito. A gente sabe muito bem que antes da pandemia havia os movimentos nas ruas, as pessoas reivindicando. Com a pandemia, desacelerou esse processo de reivindicar direitos, né? Que a gente precisa estar todo dia batendo na mesma tecla, buscando esses direitos. Mas, infelizmente, com a pandemia, fez com que todos nós viemos parar dentro de casa, sem poder lutar. Mas aí você traz uma coisa muito importante. Você traz que o conselho, no caso aí de Ipirá, ele não parou, ele vem trabalhando ainda assim com a pandemia. Mas como que está funcionando esses trabalhos? Como que o público pode procurar, no caso, o conselho? O que é que nós fizemos? Nós disponibilizamos o e-mail do conselho, né? Disponibilizamos também o telefone, um telefone de contato. Nós temos uma rede social do próprio conselho, que é o Facebook, que eles podem estar acessando, eles têm feito isso. E como acontece o seguinte, quando uma cidade ela é pequena, nós acabamos sendo, assim, de uma certa forma, referência, né? As pessoas nos conhecem muito. Então, acabam também sempre estar entrando em contato com a gente, por já ter um conhecimento com a gente, conhece a gente do dia a dia. Então, elas têm algumas vezes que nos procura pessoalmente, com as demandas. Nós já tínhamos assim um certo cadastro dos alunos que estudam na rede municipal, conhecemos cada mãe, cada pessoa, então isso facilita um pouquinho para quando acontece uma certa demanda, as pessoas trazem ela para a gente. Interessante. Você frisa muito a questão assim da procura dos parentes, principalmente dos alunos, das pessoas que têm filho na rede pública de ensino. Mas aí, com a pandemia, veio o quê? A questão do ensino remoto. O conselho provavelmente deve ter sido procurado bastante por causa da falta de acessibilidade que a gente já conhece, principalmente do que se fala da pessoa surda e da pessoa cega, nesse caso, né, que nas plataformas, infelizmente, não tem a acessibilidade. Como que o Conselho vem lidando com essas reclamações e como que vem, tipo assim, tentando conciliar entre a instituição e o requerente do benefício que quer? Quando nós vimos que a situação é uma situação complexa, nós tentamos sentar enquanto membros do conselho e fizemos naquele momento, buscamos também outros conselhos em outras cidades, né? E uma recomendação do próprio Conselho Nacional, onde versava algumas questões da educação. Então nós aproveitamos essas experiências do Conselho Nacional, de outros conselhos, e criamos uma recomendação, uma carta-recomendação para a Secretaria de Educação, dizendo para a Secretaria quais seriam as principais dificuldades que a pessoa com deficiência estava enfrentando e como é que ela poderia se comportar diante dessas questões. Lógico que eu te digo que, não vamos dizer que nem tudo resolveu-se, nem tudo está como deveria de fato estar, mas temos tentado, né, de uma certa forma, mostrar dia após dia que como é que deve funcionar, o que é que deve ser feito, mostrando alternativas, né, de trabalhos. Eu teve uma professora da rede municipal que ela está dispondo de um certo tempo para ir na casa de um deficiente para poder levar os trabalhos, para acompanhar ele no dia a dia, tirar algumas dúvidas presencial, né? Mesmo tomando algumas medidas de segurança, o distanciamento e algumas questões, mas ela tem ido na casa, que esse é um deficiente auditivo, ainda está engatilhando no processo de Libras, né? Então ela está fazendo esse serviço exatamente para, de uma certa forma, diminuir
a perda que esse aluno está tendo. Certo, maravilha. Só mais uma vez eu queria desejar boa noite a todas as pessoas que estão entrando. Dizer que hoje a gente está com o atual presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência da cidade de Ipirá, Bahia. E hoje nosso tema é a importância dos conselhos de direito da pessoa com deficiência, do direito da pessoa com deficiência para a criação de estratégia e atenção ao segmento. E trazendo um pouco da temática aqui agora, a nossa coordenadora da Rede PCD Bahia, ela deixa uma pergunta, a Leo Borges. Ela deixa a pergunta dizendo: como que você percebe a importância dos conselhos para a capacitação de profissionais pós-pandemia? Olha, eu sempre fui e sempre sou um grande defensor dos conselhos, que é no espaço dos conselhos que a gente discutimos as nossas ansiedades, as nossas inquietações, ou seja, tem um ditado popular, né? Eu costumo até usar muito ele, muito comum, que dizem que é o olho do dono que engorda os porcos, né? Ou seja, Verdade. é a nossa participação, é aquele lema que é usado pela própria pessoa com deficiência: nada de nós sem nós no processo, né? Então é a nossa discussão, é a nossa vivência, é o nosso aprendizado do dia a dia que vai nos dizer o que vai dizer e vai nortear as políticas. Então, ou seja, quando um conselho ele de fato existe, quando de fato ele faz o seu papel de protagonista, né? Ele vai nortear e dizer como essas políticas devem agir, como a política deve ser voltada ao segmento, como que as pessoas anseiam que as coisas aconteçam. E, com certeza, os municípios, as cidades que têm os conselhos municipais da pessoa com deficiência, elas sairão na frente, tenho certeza disso, elas sairão na frente no debate após a pandemia, porque é exatamente esses conselhos, e aí eu falo assim, pela experiência que aqui na Bahia, eu viajei na Bahia de ponta a ponta, né? E nas cidades onde havia conselho, onde há conselho formado, a política da pessoa com deficiência naquela cidade, ela tem ganhos maiores do que naquelas cidades que ainda não têm conselhos municipais. Então eu tenho certeza que os conselhos municipais eles serão fundamentais, né? E são fundamentais agora para construções de políticas afirmativas e, lógico, né? E na possibilidade de capacitar, preparar ou assim por diante na formação de professores e pessoas que trabalham com educação. Maravilha. Você trouxe um aspecto muito importante, né? Embora a nossa Bahia seja grande, com 417 municípios, creio eu que nem todos os municípios têm o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Aí eu te pergunto, os conselhos das cidades do interior, ele tem uma espécie de rede com os demais conselhos de outras cidades, a fim de desenvolver uma política mais efetiva? Oi, Ian. Infelizmente, eu vou te dar uma notícia assim um pouco ruim. Dos 417 municípios que nós temos na Bahia, nós só temos apenas 48 cidades na Bahia que têm conselhos municipais. Então é um número um número muito pequeno, né? Aproximadamente 10% desses, né, municípios têm conselho. E ainda outra coisa mais agravante. E desses 48 municípios que têm conselhos, tem a lei de criação do conselho, mas os conselhos de fato não estão funcionando como deveria funcionar. Eu te afirmo que hoje só apenas 22 conselhos na Bahia estão funcionando como deveria funcionar. E esses conselhos, esses 22, aí sim, nós criamos um mecanismo um grupo de WhatsApp, né? Onde esse grupo de WhatsApp estão lá os presidentes e vice-presidentes destes conselhos. Nós estamos ali sempre de uma forma para fortalecer esses vínculos, né? Trocar experiências, trazer informações
E aí nós criamos essa rede. Estamos discutindo agora de criarmos na Bahia um fórum municipal de conselhos, né? Para que a gente possa fortalecer esse vínculo, para que a gente possa discutir como um colegiado e tomarmos decisões que possam, de uma certa forma, agregar. E estamos tentando agora também, né, via o Conselho Estadual, porque além de ser membro, presidente do Conselho Municipal, também estou membro do Conselho Estadual, no qual tive presidente dele, né, e nós estamos tentando articular para que a gente possa resgatar algum desses conselhos que já existem por leis e que estão sem funcionamento, incentivando outros municípios também a criar os seus conselhos. E no caso, as pessoas com deficiência desses municípios que não têm conselho, não são assistidas pelos conselhos das cidades mais próximas? É isso, amigo. Como eu estou te falando, nós criamos... Eu sempre tive comigo uma política de trazer para as pessoas informações. Eu acho que, assim, quando a gente empodera as pessoas com a informação, lógico que elas ficam mais preparadas para enfrentar todos os problemas que venham a acontecer. Então, assim sendo, nós temos conversado com outros municípios que ainda não têm conselho, quando nós encontramos alguém que possa, ali fomentar essa criação, criando lideranças em alguns outros lugares. Nós temos aí uma participação efetiva, né, nas cidades mais próximas. Por exemplo, eu tenho a presidente do Conselho de Porto Seguro, eu vou citar o nome dela aqui, Luciene. Luciene, ela, além de ser presidente do Conselho lá em Porto Seguro, ela está fazendo um excelente trabalho com as cidades vizinhas. E agora, recentemente, ela conseguiu uma reunião com movimentos de cidades vizinhas e levou minutas de criação de conselhos para que essas pessoas elas possam. E agora, recentemente, nasceu 2 conselhos novos por lei. Falta ainda a posse desses conselheiros, mas ela ajudou que essas cidades vizinhas pudessem criar. Assim também, outras cidades e outros lugares, né? Nós podemos citar o companheiro Josiel, de Santo Antônio de Jesus, que tem feito um trabalho ali na redondeza dele. Podemos citar o conselheiro Daniel, em Serra do Ramalho, ele tem feito também um excelente trabalho na região. Tem José Wilson, lá na região de Juazeiro, que também tem trabalhado nesse aspecto. Ou seja, nós temos, assim, tentado fortalecer outras cidades para que também elas possam ter conselho. Mas eu te reafirmo, assim, quando há uma cidade que já tem pelo menos um movimento, uma associação, ou que tem um grupo de pessoas com deficiência que se reúne, esse trabalho fica mais fácil, porque ela, de uma certa forma, já deu o primeiro passo para formar. Mas quando ainda não há nada disso, o trabalho é mais lento, porque nós temos que criar um mecanismo para empoderar essas pessoas, para que elas se organizem, para que depois a gente, de fato, possa levar a ideia de construção de um conselho. Certo. A nossa coordenadora deixou mais uma pergunta aqui, perguntando assim, quais têm sido os desafios dos conselhos da pessoa com deficiência? Olha, meu querido, são diversas, né? Os desafios são diversos mesmo. Primeiro que não há uma obrigatoriedade de criação de conselhos, né? Não há, na maioria dos conselhos, recursos financeiros para que esses conselhos de fato funcionem. Então fica muito a cargo, né, daquela gestão, se ela é amiga ou se ela não é amiga da pessoa com deficiência. Então o financeiro é um dos grandes dilemas. Outro grande problema que ainda nós faltamos, assim, de certa forma, são, no caso, estruturas para esses conselhos, que eles ainda necessitam de estruturas. Então, assim, isso dificulta muito, né? Você imagine, por exemplo, só para que a gente possa compreender, um conselho, ele é criado por uma lei municipal, uma lei estadual ou uma lei nacional, né? Depende a esfera. Como o nosso é municipal, que nós estamos falando,
uma lei municipal. Nessa lei municipal, o conselho é composto de dois segmentos, metade governo e metade da sociedade civil. A participação do governo já tem salário, né? Eles são remunerados e assim por diante. Da sociedade civil, eles são trabalho voluntário. Então, imagine assim, uma cidade que nem Feira de Santana, que é médio porte, né? Um conselheiro, ele mora lá no bairro distante do centro. As reuniões costumam ser no centro, por exemplo. Ele com deficiência visual, ele vai ter que sair da sua casa para a reunião no conselho. Então, se não tiver uma estrutura mínima, né, que ofereça as condições mínimas para que esse conselheiro ele venha para a reunião, vai dificultar o funcionamento desse conselho. Assim, nós dizemos que a maior dificuldade, na minha visão, é a falta de recursos que possa viabilizar, de fato, as atividades. É tanto que agora, os conselhos que estão surgindo agora, com o projeto de lei que a gente criamos aqui na Bahia, já vem que o conselho seja criado com o fundo municipal da pessoa com deficiência, visando exatamente que haja um aporte de recursos para poder promover ações e promover políticas da pessoa com deficiência. Maravilha. Para quem está chegando, boa noite a todos. Aproveitar dar meus boa noite também ao nosso superintendente da pessoa com deficiência do estado da Bahia, Alexandre Baroni. Inclusive, ele mandou um abraço para você, tá? O Alexandre Baroni. Obrigado, Baroni. Estamos aqui te ouvindo. Vi também aqui você. Ótimo, maravilha. Então, para quem está chegando, estamos conversando agora com o atual presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência da cidade de Ipirá, Bahia. Estamos abordando hoje o tema a importância dos conselhos de direito da pessoa com deficiência para a criação de estratégia e atenção ao segmento. Tomando um pouco mais uma vez propriedade do tema, como que está sendo assim o desenvolvimento para tipo assim, no caso hoje nesse momento pandêmico, como é que está sendo o desenvolvimento do trabalho com a sociedade, já que tem aquelas pessoas que não conseguem sair de casa, já que tem aquelas pessoas que não conseguem utilizar, principalmente no interior do estado, tem pessoas que não conseguem, não são adeptos a meios eletrônicos. Como está sendo, no caso, os trabalhos do conselho com esse público específico? Rian, te confesso que está sendo um aprendizagem. Te falar assim, é um aprendizagem mesmo, porque não é nada fácil, entendeu? Não é nada fácil. Por exemplo, na minha cidade, vou citar na minha cidade como exemplo. A minha cidade tem 2.000 habitantes, mas que aproximadamente quase 40.000 deles moram na zona rural. Nós somos uma cidade que a maior parte dos habitantes mora na zona rural. Consecutivamente, a maior parte das pessoas com deficiência também mora na zona rural, nos povoados, nas fazendas, e muitos lugares desses ainda nem sequer celular pega. E imagina internet, entendeu? Quer dizer, as pessoas ficam totalmente isoladas, né? Então, a dificuldade é gigantesca para que a gente possa estar próximo dessas pessoas e vendo as questões. Então, o que é que a gente está tentando fazer? O que é que a gente... Nós estamos assim, nós temos os agentes comunitários de saúde, né? Então, nós tivemos uma reunião com o sindicato dos agentes comunitários de saúde, porque esses agentes, eles estão no dia a dia com essas pessoas. Então, nós tivemos com eles, fizemos uma conversa diretamente com eles, visando, no caso, para que eles fossem esse porta-voz ao visitar as pessoas, ao perceber alguma dificuldade, algumas questões, entrar em contato com a gente, trazendo as demandas dessas pessoas também, para que a gente, de uma certa forma, possa intervir com algumas ações para com essas pessoas. Mas, como eu te falo, não é uma coisa ainda que a gente tem uma resposta pronta para dizer, estamos fazendo isso, porque ainda é um processo de aprendizagem, é um processo dificultoso,
mas estamos tentando, com essa ação dos agentes comunitários, nos aproximar mais dessas pessoas, mesmo de forma um pouco distante. Ótimo, maravilha. No meio dos componentes do Conselho da Pessoa com Deficiência de Ipirá, Bahia, tem algum integrante com deficiência auditiva? E como se dá a comunicação de vocês com esse integrante? Não, hoje já tivemos. No passado tivemos uma pessoa com deficiência auditiva. No momento, agora, não temos um segmento da pessoa com deficiência auditiva no Conselho. Mas quando tínhamos e quando participávamos, nós tínhamos que providenciar um intérprete de Libra para que ele tivesse a participação. Então, assim, no momento não, mas quando há, nós acionamos para que haja um intérprete de Libra na participação da reunião, para que garanta a ele também o direito da fala, o direito do entendimento da discussão. Tá, aproveitando esse momento, pedindo desculpa à comunidade surda, também, mais uma vez, ressaltando aqui que a plataforma do Instagram não tem como colocar aqui a janela de Libras para que se torne acessível a comunicação também para os surdos. Feito assim, a Rede PCD Bahia pede desculpa a toda a comunidade surda. Sim. Uma pergunta que eu gostaria de fazer: os conselhos têm representante, no caso, jovens que estão nas escolas? Nesse momento, não. Nesse momento, nós não temos. O Conselho de Ipirá, um exemplo, né? Ele é composto da seguinte forma. Ele tem um representante da APAE, e aí é uma mãe, um representante de uma associação de direitos humanos, que no meu caso é eu que sou o representante, um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, um representante do movimento religioso evangélico, um representante do movimento religioso católico, um representante da Associação de Pessoas com Deficiência de Ipirá e um representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Então, esta é a composição atual do Conselho de Ipirá. Esses segmentos, eles são eleitos, né, de 2 em 2 anos, e aí esse segmento, eles enviam um representante. Nós buscamos, numa conversa com as entidades, que essas pessoas sejam indicadas. Pessoas com deficiência que façam parte dessas entidades, ou alguém ligado. Não quer dizer que não possa vir outro. Pode sim outro, mas que preferencialmente seja dessa forma, né? Então, hoje os membros do Conselho, quando eles não são deficientes hoje, eles, por exemplo, têm um filho ou parente, ou é uma pessoa que, de uma certa forma, já vem militando nesta causa há um certo tempo. Certo. Maravilha. Tem uma pergunta aqui, mais uma pergunta da nossa coordenadora da rede, a Leo. Ela pergunta a seguinte coisa: qual a maior conquista dos conselhos de pessoas com deficiência até o dia de hoje? Edileuza, acho que tem uma coisinha na pergunta ainda, se não me engano. Qual é a maior conquista do Conselho Estadual, não é isso? Ou é dos 22, conselhos? isso. Então, assim, qual é a maior conquista do Conselho Estadual, né? Isso, é isso mesmo, do Conselho Estadual. Perdão, é isso mesmo. Qual a maior conquista do Conselho Estadual até o dia de hoje? Olha, eu, na minha visão, a maior conquista que o Conselho Estadual conseguiu até o dia de hoje, assim, foram duas. Uma foi as reuniões itinerantes, onde nós tivemos a oportunidade de fazer com que as reuniões do Conselho não acontecessem apenas na capital, mas que elas pudessem acontecer também no interior. E nós tivemos aí algumas reuniões já,
pelo interior da Bahia, reuniões assim super proveitosas, onde nós descentralizamos as reuniões do conselho. E para mim a segunda foi, no caso, ter eleição para presidente do conselho estadual. Porque anteriormente, por força da lei do conselho, não havia eleição para presidente. O presidente era, de fato, escolhido dizendo que era o secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento, ou seja, podia qualquer mandato, esse era o presidente sem haver nenhum tipo de eleição para escolher aquele que de fato a gente pudesse escolher. Então eu fui o primeiro presidente eleito no Conselho Estadual e agora nós temos eleito o representante governamental, que é o padre Renato Ninho, que tem feito um excelente trabalho, tem aí se esforçado bastante para fazer um trabalho de excelência. Então, assim, participativo, efetivo nas reuniões, que antigamente ainda era isso, né? Era o presidente, era o secretário que não vinha nas reuniões, não participava das reuniões. Então, sempre era o vice que assumia o papel de presidente, e era o presidente de fato, porque o presidente, por lei, vinha somente numa reunião comemorativa, numa data importante, mas raramente estava nas reuniões. Então, esses dois fatos, para mim, foram os fatos assim de maior conquista do Conselho Estadual. A gente percebe, né, tipo, não sei como se sucedeu isso, mas a falta de interesse, né, na verdade, das pessoas em compartilhar aquele momento que, por mais que seja uma reunião ou não, tudo que vai se discutir ali são coisas que estão sendo plantadas para se colher no futuro. E uma das conquistas que você mesmo traz aqui é a eleição para presidente, que aí consegue eleger pessoas mais, sei lá, diga-se de passagem, uma pessoa mais interessada no trabalho da pessoa com deficiência, né? Levar o conhecimento para todos. Mais uma vez, a quem está chegando, boa noite. Estamos aqui com o atual presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência de Ipirá, Bahia, o Valdenor Oliveira. Nós estamos conversando hoje sobre a temática, a importância dos conselhos dos direitos da pessoa com deficiência para a criação de estratégia e atenção. Trazendo um pouco sobre a sua experiência enquanto no Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência da Bahia, como que você pode me dizer a representatividade do Conselho no interior? Do Conselho Estadual? Sim, do Conselho Estadual. Olha, é outra coisa também que eu até poderia ter falado que foi um grande ganho, né? Eu cheguei no Conselho Estadual, uma certa ocasião, participando de reuniões para conhecer, e lá só tinha 2 membros do interior dentro do Conselho Estadual. E esses 2 membros não eram titular, eram suplentes do Conselho, certo? Então, assim, as decisões do Conselho Estadual, com todo respeito aos outros conselheiros que lá passaram, mas por ser membros da capital, ficava uma discussão parecendo mais um conselho de Salvador do que, de fato, um conselho do estado da Bahia. Mas hoje o Conselho Estadual tem representantes, eu posso te afirmar, de quase todo o estado da Bahia dentro do Conselho. Que nós podemos olhar, olha, temos representantes de Feira de Santana, temos representante de Santo Antônio de Jesus, temos representante de Pirá, temos representante, por exemplo, de Valença, temos representante de Jequié, temos representante de Vitória da Conquista, temos representantes de Juazeiro, representante de Serra do Ramalho, dentro do Conselho Estadual, entendeu? Representante de Vitória da Conquista. Então, assim, hoje nós temos vários municípios da Bahia que têm cadeira dentro do Conselho. Então, o Conselho hoje, de fato, é um Conselho com uma representatividade estadual.
E aí nós temos de diversas pontas da Bahia membros do conselho, e aí as decisões hoje do conselho, ela passa a ser decisões de fato estadual, né? Ela traz uma cara do estado, as demandas que estão acontecendo nos municípios são trazidas para dentro do conselho, então o debate fica um debate mais estadual e um debate mais participativo, com a cara realmente da Bahia, com todas as suas especificidades, né? Interessante é que descentralizou, né? Saiu da capital, não literalmente saiu da capital. Ao menos tem representante de norte a sul, leste a oeste. Isso é... Exato. A coordenadora está pedindo para você relatar um acontecimento que tenha acontecido dentro do conselho que te surpreendeu. Algum acontecimento que aconteceu dentro do conselho? Na reunião do conselho que tenha te surpreendido. Olha, é assim, hoje, acho que todas as reuniões do conselho, ela tem algo diferente, né? Porque os debates, muitas vezes, algumas vezes são debates quentes, acalorados, porque ali nós estamos com pessoas de diversas regiões. Aí, ó, o Barone está até ajudando aqui, ó, Ilhéus, Canavieiras, Ilhéus né? e Canavieiras. Serrinha, Paulo Afonso. Eu esqueci, obrigado, Barone, pela ajuda. Então, ou seja, que estão dentro do Conselho Estadual. Então, o Conselho realmente se tornou um Conselho abrangente. Como eu te falei, as discussões dentro do Conselho, elas são muito acaloradas, né? Porque ali há pessoas que vivem a política da pessoa com deficiência nos seus municípios. Então, elas vêm mesmo, vamos botar, com todas as emoções, com todo o calor da discussão, com todo o empoderamento, porque eles têm as suas histórias de anos de militância na discussão da pessoa com deficiência, mas cada um de nós temos as nossas particularidades. Talvez a mesma política é enxergada por cada um de nós com alguma forma diferente de enxergar. Então, aí os debates ficam acirrados, né? A discussão fica acirrada. Mas são discussões que é dentro do conselho. Acabou a reunião, acabou as discussões, nós somos amigos, somos uma família, somos colegas. Então, todo dia tem algo novo, né? É algo assim, que nos traz. Mas uma coisa assim que eu fiquei encantado com o conselho foram algumas ações que foram acontecendo nos últimos anos. Por exemplo, houve aí no ano passado, vai fazer um ano, se eu não me engano, no Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, uma reunião que o Conselho provocou na Assembleia Legislativa. E lá nós fizemos uma grande reunião, mas uma grande reunião mesmo. Eu nunca tinha visto o auditório da Assembleia Legislativa com tanta gente de toda a Bahia, certo? Que em seguida fizemos uma caminhada da Assembleia Legislativa até a Secretaria de Justiça. Então foi um dia para mim muito marcante pela quantidade de pessoas com deficiência e do movimento de pessoas com deficiência buscando uma mesma coisa, que era a garantia do direito da pessoa com deficiência. Para mim, essa foi assim empolgante, algo que ficou registrado na mente. Maravilha. Mais uma vez, boa noite a todos. Estamos avançando aí pelos 43 minutos de live e estamos conversando hoje com o atual presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência de Ipirá, na Bahia. E hoje nós estamos abordando o tema, a importância dos conselhos de direito da pessoa com deficiência para a criação de estratégia e atenção ao segmento. Trazendo ainda um pouco para o âmbito estadual, né, explorando um pouco da sua experiência enquanto foi presidente no Conselho, eu queria saber assim, como é o diálogo
no caso dos conselhos, para com o Estado em si. Na Eu não, questão de recurso, captação de recurso, entrega de ofício, solicitação de material necessário, tal. Como que se funciona o diálogo entre os conselhos e a superintendência da pessoa com deficiência visual, a superintendência da eu pessoa com entendi. deficiência do Estado. Isso. Ó, eu posso te falar diretamente do meu mandato, né? E aí, enquanto o meu mandato, eu tive um grande parceiro, mas um grande parceiro mesmo, que é o superintendente Alexandre Baroni. Então, nós tivemos um diálogo muito positivo. Algumas vezes, lógico que por interesse nós estamos assim, em segmentos diferentes, mas Baroni, ele também já teve presidente de conselho, ele foi presidente do Conselho Nacional, né? Então ele conhece, de uma certa forma, todo o âmbito da política da pessoa com deficiência, e ele foi um grande parceiro mesmo nessa questão de nos atender. Lógico que as dificuldades da máquina, né? Ele é superintendente, e como superintendente ele está subordinado ao secretário de Estado. Então, muitas das questões que envolvem orçamento, finança, não está no poder dele de definir, dizer assim, não, vamos fazer. Mas é sempre a gente buscamos juntos fazer. Buscamos parcerias. Um exemplo disso foi a conferência de 4 anos atrás, da pessoa com deficiência, onde faltava-se recursos para poder realizar a conferência, mas Baroni, atenciosamente, de uma forma carinhosa, buscou parcerias, né? Naquela ocasião, por exemplo, o metrô, a empresa que explora o metrô, a CRS, se eu não me engano, esqueci a sigla aqui, CCR. ela, CCR, obrigado, ela ajudou com algumas questões, com materiais impressos e muita questão nessa. Nós tivemos que inovar, porque a conferência que tinha sido feita anterior a ela, há 4 anos atrás, quer dizer, há 8 anos atrás, teve um valor para fazer a conferência de quase $500.000, né? E nessa conferência nós tivemos que enxugar, e enxugamos para pouco mais de 200 mil, ou seja, então, nós buscamos fazer uma conferência dentro de um hotel, no mesmo espaço, quase todos os conselheiros lá dentro, quase todos os participantes delegados no mesmo hotel, para reduzir custos. Então, assim, eu tive um grande parceiro. O Baroni, para a gente, foi esse parceiro assim, fundamental para que houvesse as demandas atendidas. E as demandas que a gente levamos, na sua grande maioria, foi atendida. Maravilha. O Baroni até está fazendo reverência a você, dizendo que você também foi um grande parceiro. E aproveitando, lendo aqui a pergunta dele, como que você vê a atuação do COED, creio que seja o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, nesse momento da pandemia? É isso. Nós do Conselho Estadual, e aí eu vou me referir porque eu estou dentro do Conselho também, né? Não estou mais presidente, mas ainda sou membro dele. Também estamos em um processo de aprendizagem, não é algo novo, né? Nós fizemos agora a primeira reunião, vamos fazer a segunda reunião usando mecanismos online aí, nós usamos o último aí, foi um mecanismo, esqueci até que o nome agora do mecanismo, Google Net, fizemos, vamos fazer de novo um outro agora no dia 14, mas mesmo assim, foram feitas ações por vários segmentos do representantes do Conselho nos seus municípios. Por exemplo, em Serrinha, a conselheira Vanelma, ela, junto lá com o Conselho Municipal, ela fez uma ação de doação de cestas básicas para as pessoas com deficiências, né? E elas estavam lá agindo. O presidente do Conselho, o padre Renato, ele tem aí uma preocupação muito grande com as pessoas que estão passando por enfermidades e acompanhando, visitando, ligando. Ele tem feito isso e é louvável o trabalho que ele tem feito nesse aspecto. Outras cidades têm também
relatos de intervenções junto às suas prefeituras, buscando garantir o mínimo de direito possível às pessoas. O Conselho fez várias recomendações aos municípios para que garantisse, por exemplo, o afastamento da pessoa com deficiência daqueles que trabalham, garantir a mínima dignidade aos mesmos, né, onde eles estão. Então, ou seja, mesmo com todas essas nossas limitações e dificuldades que a gente ainda estamos passando, nós não deixamos de estar agindo e interagindo, né? Um pouco distante, cada um no seu quadrado, cada um nas suas localidades, mas mesmo assim, tentando, vamos botar, fazer algum tipo de paliativo para diminuir o sofrimento daqueles que mais passam por sofrimentos ou que mais precisam. Maravilha, maravilha. Estamos avançando pelos 50 minutos. A nossa live tem uma duração de 1 hora, mas vocês que estão chegando agora podem assistir depois, que vai estar disponível aqui no IGTV, no perfil aqui da Rede PCD Bahia. A nossa coordenadora da rede, ela faz a seguinte pergunta, e também era uma pergunta minha, eu estava só esperando tu concluir. Aí eu vi aqui a pergunta dela, e aí me ressurgiu de novo. Como que foi, assim, para os conselhos, né? Como que foi a conquista do benefício do passe livre, né? E também, eu vou implementar mais, como que está sendo a luta para também a conquista a luta para conseguir o transporte da pessoa com deficiência através no caso, transporte aéreo, né? Que teve aí uma liminar, que não sei o que aconteceu direito. Mas aí tu explica melhor para nós. Sua câmera tornou-se um pouquinho do foco. Você está um pouco fora do foco. Pronto, agora não? Yeah. Aí, melhorou. Foi, agora... Aí ficou fora do foco de novo. Abaixa um pouquinho. Aí, agora. Aí... Pronto, Isso. Obrigado. Nada. Falando sobre o passe livre, só para você ver uma questão. Quando eu me tornei vice-presidente, que eu fui vice-presidente no primeiro mandato do Conselho, eu pedi um levantamento de quantos passes livres haviam no estado da Bahia. E havia pouco mais de 5 mil passes livres na Bahia, certo? Hoje eu não tenho um número exato. Baroni aí talvez ele possa ser mais preciso, mas eu acredito que esteja beirando os 40 mil passes livres na Bahia. Então, ou seja, são 40 mil pessoas com deficiência, aproximadamente, ou próximo disso, na Bahia, que conquistaram esse direito do passe livre, né? E isso, eu costumo dizer, alguns agentes costumam dizer, que é a mãe de todos os direitos, né? Porque, por exemplo, uma pessoa com deficiência, muitas vezes, quem mora no interior, e Baroni acabou de precisar, muito mais do que eu pensei, 52 mil passes livres à Bahia, né? Então, seja um número realmente expressivo, né? 52 mil pessoas. Pode melhorar muito? Pode, mas é um número expressivo. Então, são 52 mil pessoas na Bahia que vão ter agora o direito de viajar para lazer e também para as suas necessidades, né, que por acaso, porventura, venha a ter. Eu me lembro, por exemplo, na minha cidade, que um deficiente, para ir ao CEPRED, para solicitar uma cadeira de roda, por exemplo, eles tinham que ficar implorando ao município local um carro, muitas vezes era negado, e hoje, o que acontece? Eles automaticamente pode pegar o seu passe e dizer assim, eu vou, né, fazer a minha solicitação. Então, assim, é uma conquista muito grande, é uma coisa assim que tem ajudado realmente, de fato, muitas pessoas no nosso estado, né? Então, é louvável, é um direito gigantesco. Agora, lógico, que tem também as dificuldades que são enfrentadas, né? Você falou no início da sua fala, você começou a dizer que estamos vivendo em um momento de perda de direitos. E, infelizmente, várias empresas ainda resistem em
dificultar o acesso, dificultar esse direito, né? Mas as pessoas com deficiência, elas precisam conscientizar que é um direito e, se for necessário, elas têm que lutar na justiça para garantir esse direito. Porque quanto mais pessoas entrem na justiça contra a empresa, judicialize ações contra elas, elas vão se conscientizar e vão cometer menos erros nesse aspecto da garantia de direito. Só para você entender, eu fui vítima, enquanto presidente do conselho, eu fui vítima de uma empresa chamada São Mateus na ocasião. Eu entrei na justiça, a São Mateus ela foi condenada, entendeu? Então, ou seja, isso mostra que as pessoas vão fazer isso. Então, a São Mateus hoje, com certeza, pode cometer erros, pode, mas ela vai pensar duas vezes, porque ela já teve que ela foi condenada, entendeu? Então, se a gente fizer isso e outras pessoas forem fazendo isso, esse direito vai ficar um pouco melhor para todos os outros, né? Você falou também da questão do passe livre na questão aérea. Isso ainda não é um direito ainda. Há uma questão que diz assim, para a pessoa que de tratamento de saúde, né? Para tratamentos de saúde fora do seu domicílio, quando no seu estado ou naquele local não tem como, é possível, mas não é uma questão do passe livre. Há uma discussão e há um projeto para garantia, já está se discutindo isso, para garantir o passe livre aéreo. Mas, por enquanto, ainda, vamos botar ainda, está na gaveta, né? Estamos ainda esperando que, de fato, isso aí aconteça. Maravilha, nós estamos aí um pouco menos aí de 4 minutos. Vou pedir para você fazer as suas breves considerações. E o papo é tão bom que a gente nem percebe as horas passando. Como a nossa live tem uma duração de 1 hora, aí eu gostaria de fazer que você fizesse aí suas considerações para a gente chegar e finalizar a nossa live de hoje. Primeiro eu quero agradecer a você, Rian, e aos membros da rede PCD Bahia, a todos aqui que estão aqui interagindo. Eu já vi aqui Alexandre Baroni, eu vi Adriano, eu vi pessoas assim que eu já conheço, já tenho um certo contato, Luana, e outros aqui, que eu não vou aqui citar todos, que eu vou cometer talvez, né, falhas, né, o vereador Fabiano Bia, de Irecê, que está aqui também. Ele até está fazendo aí uma colocação, né, na questão da aérea, passagem aérea para saúde, na questão aí. Cumprimentar a todos. É um prazer imenso estar conversando, dialogando, falando um pouco da política de deficiência, pois é muito proveitoso falar sobre este assunto. É um assunto que eu me sinto à vontade para falar com pessoa com deficiência, e por estar militando nessa causa, é uma coisa que acabei me apaixonando. Então, a todos, me coloco à disposição de todos, né, para que a gente possa estar dialogando, independente de estarmos em um papo informal ou não informal. Eu acho que a gente tem que estar discutindo essa política para que essa política ela se aprimore cada vez mais e que mais pessoas com deficiência tenham seus direitos garantidos e que elas também possam se envolver no debate e nas discussões voltadas à política da pessoa com deficiência em todas as áreas. Então, foi um prazer mesmo falar com vocês. Muito obrigado. Nora Rede PCD Bahia agradece e sinta-se à vontade sempre quando quiser conversar com nós. Agradecer aqui a participação de todos que contribuiu para essa live estar no ar, a colaboração do nosso superintendente da pessoa com deficiência do estado da Bahia e também o vereador Fábio Bia. Isso mesmo? Isso. Obrigado pela participação de todos. Isso, desculpa. Obrigado pela participação de todos. É porque o tempo está acabando aqui, por isso que eu estou acelerando, tá, gente? Então, obrigado pela participação de todos. Mais uma vez, o Valdenor, te agradeço por nos atender, né? E prestar aqui belo
belo trabalho aqui que você fez com a gente, 1 hora, muito bem exposta aqui para todos. E essa live vai estar disponível, gente, no IGTV e também no YouTube.